A Jéssica já está entrando. A Jéssica vai ficar, ela vai estar junto com a gente na parte de fazer toda a descrição, as articulação e responder. E daí a gente pegou um desses valores para ela ficar fazendo esse trabalho para não. E aí ela já está entrando também. Legal. Perfeito. Então vamos iniciar nossa gravação. Boa tarde a todas. Estamos aqui iniciando a nossa última mentoria, nossa terceira mentoria para a linha 4 do encontro do programa Fortalecer para Desenvolver. E estamos aqui para falar um pouco mais sobre o processo da execução, trazer algumas trocas também desses momentos de hoje, como que estão os projetos também, saber um pouco das dificuldades, trazer um pouco mesmo desse decorrer desse processo com vocês. E aí a Silvia e a Marilda aqui na condução também desse processo, para que hoje a gente consiga coletar mais informações com vocês, trocar mais informações e esclarecer algumas dúvidas também sobre esse processo de monitoramento aí da execução dos projetos. Silvia, é com você. Obrigada, Ju. Então, boa tarde, Tereza também, Marilda. Gente, vamos aqui então gravando, mandando também um oizinho para as outras organizações que também participam da linha 4. E vou colocar então aqui nossa apresentação para a gente só começar a relembrar um pouco, falar o que é o nosso escopo de hoje, e daqui a pouco a gente abre um espaço aí para conversar também. Tudo bem? Então, hoje nós estamos aqui no nosso terceiro encontro de mentoria coletiva da linha 4 do programa Fortalecer para Desenvolver, nossa última mentoria, né, dessa linha. Então, trazendo aqui também então um pouco de todo esse processo que a gente foi vivendo nesses últimos 3 meses, né? Parece que é bastante quando a gente começa, mas de repente já acabou, né? Mas claro que tem bastante ação ainda agora nesse agosto, e a gente vai estar aí junto com vocês para fazer tudo isso acontecer. Então, relembrando que as ações de mentoria estão dentro do programa Fortalecer para Desenvolver, que é uma iniciativa da Fundação André e Lúcia Maggi, como forma de contribuir para o desenvolvimento territorial dos municípios onde atua, visando fortalecer as capacidades locais de organizações e conselhos municipais e incentivar o protagonismo e atuação em rede para a construção de agendas públicas. A gente tem no processo de mentoria, né, sempre as nossas mentorias coletivas, que é por linha de incentivo, e também as mentorias individuais. Nas mentorias coletivas, a gente tem aqui, a gente teve o planejamento de 3 encontros. Hoje a gente começa então o último encontro de gestão de conhecimento, aprendizagem no ciclo do projeto. Então a gente vai falar um pouquinho mais o que é gestão de conhecimento, como a gente pode fazer gestão de conhecimento desse projeto, nesse processo que a gente está fazendo junto com a FAUME. E a gente gostaria de lembrar que esse último mês também das mentorias individuais, né? Então, em agosto, a gente continua tendo aí, as organizações da linha 4 continuam tendo o apoio da Marilda no acompanhamento do planejado e do realizado, né? Então, como a gente vai fazendo o monitoramento do projeto para essas entregas dos relatórios mensais. Sempre lembrar também que para as mentorias individuais desse mês, a FAUME já disparou então os convites, então você já deve ter recebido no seu e-mail quando vai ser a sua agenda de mentoria individual. Então já olhem na sua agenda se é uma data que você pode, já confirma, né, para deixar tudo certinho. E lembrando sempre de avisar, se tiver qualquer problema, de avisar antes, para que a sua mentora, né, para que a Marilda também não fique esperando na última hora, não apareça, porque o tempo é sempre curtinho que a gente tem entre tantas organizações. Então, se avisar com antecedência que precisa de alguma mudança, a gente consegue fazer ajustes no calendário. Mas em cima da hora, ou se não aparecer na mentoria, vocês podem perder essa oportunidade. Então, a gente sempre gosta de avisar para vocês aproveitarem ao máximo esse momento que vocês têm de mentoria.
E agora, antes da gente falar um pouquinho o que é a agenda do dia, a gente queria ouvir um pouquinho como foi o mês de julho, né? Como foi usar as ferramentas, como foi o suporte da mentora. Então, eu vou tirar aqui um pouquinho a tela só para conseguir ver quem está na formação e para a gente também bater um papinho aqui. Como a gente está aqui, então, João entrou também. Oi, João. Boa tarde. Então, aqui para a gente, se a gente puder, quem quiser também, né? A gente está aqui com Tereza, João, então se vocês quiserem falar um pouquinho como foi o mês de julho de vocês, como está o processo, enfim, as ferramentas, tudo tranquilo. Marilda já tem falado também, né? A gente troca bastante informações, então com vocês também da linha 4, essa parte de gestão também é mais facilitada, mais tranquila, mas queria ouvir um pouquinho de vocês, como foi esse mês. Bom, para nós, no mês de julho, a gente conseguiu... Ai, tô com o telefone aqui carregando. Nós conseguimos fazer aquilo que estava dentro do planejamento. A gente iniciou as mentorias. Já estamos com as mentorias, com 2 pessoas fazendo. Já estamos trabalhando com 4 instituições. A nossa meta é 10 até o final do ano. Legal. Fizemos 2 encontros no mês de julho. E assim, aí a Jéssica veio agregando, que ela já vai entrar daqui um pouquinho, está ligando o computador. E aí a Jéssica vai ficar em todo esse preenchimento de planilhas, documentação, que essa não é a minha parte forte. E aí ela vai fazer todo esse preenchimento e acompanhamento. Questão de notas fiscais, a gente tirou de acordo dentro do planejado, né? Que estão sendo as mentorias, está pagando de acordo com o que está fazendo e os planejamentos. Então, assim, para o grupo gestor de Cuiabá, ele está sendo muito tranquilo. E as avaliações que a gente está tendo das instituições que estão fazendo, não tem, é um resultado maravilhoso. Eu e a Cris até está comigo. Vem aqui, Cris, dá um oi. Oi, tudo bem? Cris também faz parte do grupo gestor com a gente, né? Então, assim, tem uma equipe muito boa que está no grupo gestor, então eu posso dizer que só tem profissionais ali dentro, pessoas que dão aula, que estão muito capacitadas, então, assim, para a gente não teve dificuldade. Tanto que agora essa última capacitação que teve, qual foi o tema mesmo, Cris? A gente levou para as certificações. Nós fizemos passo a passo das certificações, fizemos em 2 momentos. Então, a gente começou. O que precisa para cadastrar no conselho? E a gente foi abriu o ata, abriu o estatuto, abriu o CNPJ, abriu toda a documentação. E no final, a gente lançou o desafio. Quem consegue agora fazer um cadastro em conselho? Nós tivemos foi 15 instituições, né, Cris? De 15 a 20 a média de atendimento que a gente teve nessa. E aí, todos os que, além dos 10, todos os que estão fazendo mentoria, a gente está pedindo para eles acompanharem, né? Estarem junto com a gente, conhecendo o processo. Legal. A Jéssica já entrou aí a Jéssica já entrou para a parte da informática, da escrita, aí ela consegue falar mais qual que foi a dificuldade. Tá bom, beleza. Mas muito bom, então bem-vinda também, Jéssica. Que bom que você está entrando. E é isso mesmo, né, gente? Em organização, cada um tem mais habilidade numa coisa, a gente vai se complementando e é assim mesmo. Todo mundo junto vai fazendo o projeto ficar cada vez melhor. Jéssica já trabalhava com articulação quando o Itaú, o CIEX implantou aqui em Cuiabá. Então, essa parte de articulação, ela está, assim, afinadérrima, né, Jéssica? Então, assim, só vem agregando e facilitando, né, o trabalho da gente.
Muito bom, obrigada, Tereza. Muito bom, João, quer contar um pouquinho? Como foi seu mês aí também? Na verdade, o mês de julho, a gente não tinha nenhuma atividade ainda das ações, né? Era mais uma organização interna, como a gente já tinha colocado lá nas EAPs. Eu recebi, na semana passada, o material de marcas da Faune, né? Com as novas marcas. A gente já passou por design para fazer a aplicação no card de convocatória, no material que a gente vai mandar rodar. A gente agora está meio que criando toda aquela parte que está lá. Agora sim já está cumprindo o agosto, na verdade. Estou falando do agosto, que a gente só vai falar talvez lá na frente, mas agora que a gente mesmo está vivendo, porque chegou a etapa do que a gente tinha sinalizado lá, a construção do material, tudo mais. Então a gente está nessa etapa. Julho foi muito mais aqui nosso, como estava lá. Despesa a gente só sinalizou agora para agosto, a gente não tinha nada programado para julho, né? Então para a gente e a mentoria individual, né? A gente tem se encontrado, tem sido super esclarecedor. Às vezes eu mando um WhatsApp, não achei tal coisa, né, Maria? Já encaminha e tal. E eu acho que também uma coisa que eu acho que poderia, não sei, às vezes eu confundo os materiais, como eles vêm em intervalos separados, aí às vezes se perde nas caixas do e-mail. Eu tenho até colocado uma estrelinha para poder, quando vinha da FAO, me identificar, mas particularmente na hora que eu fico procurando assim na pasta. Então, se a gente pudesse receber aí, não sei, a outra associação, mas eu gostaria de receber assim um e-mail com o pegadão de tudo, até para eu confirmar se as pastas que eu estou salvando estão com tudo. Né? Eu sei que tem ali aula tal, encontro tal, mas eles estão, né, tem alguns que estão mais separados, os PDFs principalmente. Eu tenho 2, eu acho que tem mais de 1, tem mais de 2, né? Ou não sei se só são esses 2 mesmo, 2 materiais. Dos PDFs, né? São 2 mesmo, foram dos encontros coletivos. Então, encontro Então, coletivo 1, encontro então, coletivo 2. Hoje a gente está no 3, logo você vai receber então, mais um. Porque, e assim, acho que às vezes é isso, só mesmo os e-mails, como eles chegam, né? Às vezes chega um e-mail avisando, aí depois chega um outro e-mail com o link. E aí às vezes eu fico meio perdido. Assim, mas eu estou até colocando uma estrelinha para poder deixar lá como atenção. Beleza. Mas demais é isso. Né? Eu vou terminar aqui, eu não sei o que vocês deliberaram, mas eu vou organizar aqui com as pessoas para a gente fazer aquelas atividades mesmo, mesmo que algumas sejam mais rápidas, aplicadas, mas para cumprir aquela etapa, já que está no edital e tudo, tá? Talvez eu não consiga entregar tudo tão rápido, tudo no mais perfeito. Eu também queria pedir a Camila, que estava no grupo, a Camila se desligou, então eu estou repassando para outra pessoa o material, então também a gente teve isso na hora da entrega agora nesses dias do relatório, porque ela ficava nessa etapa e aí ela recebeu uma outra proposta e aí saiu daqui do casarão e aí agora eu tive que pegar e eu, né, terminei mandando tudo já, mas aí agora eu vou ter, hoje a gente fez uma entrevista com uma outra pessoa e agora eu vou começar a botar para estar comigo, acompanhando, para também fazer isso. Mas se já é possível retirá-la do grupo, que ela está num grupo lá. Como vocês são administradoras, né? E aí, mais é isso. E a gente terminou que nesse entre-meio a gente sinalizou algumas instituições, né, que a gente ia atender, e agora no centro, que é a área que a gente colocou, abriram mais 2, e a gente já conversou, e essas pessoas estão interessadas em participar. Então, depois a gente vai colocar lá na frente como mais um indicador do que a gente avançou em relação que seria tantas e aumentou, porque surgiram mais 2 espaços culturais nesse intervalo de tempo aqui no centro. Legal, maravilha. Muito bem. Deixa eu ver o que mais aqui. Vou pedir só para... Mas, se você puder pôr a listinha de presença, que aí eles já podem também ir preenchendo, já deixa aqui no chat. Mas legal, João, as suas informações, é isso, que bom que agora que começa de verdade, mas né? eu quero dizer uma coisa também. Aí eu vou reclamar. Quando eu vi lá no grupo, aí saiu.
Aí depois a Josemara, né? Josandra apareceu, aí eu até mandei mensagem, a Juliana saiu, porque eu não fiquei sem saber quem eram os números ali que estavam saindo do grupo, saiu um monte de número. Aí eu, nem comunicaram que a Juliana não ia estar mais com a gente e tudo mais. Aí ela, não, ela tá. Mas eu fiquei sem entender o que era aquele monte de gente saindo do grupo. Eu digo, gente, será que acabaram o grupo e não me avisaram? Não, foi só uma troca de e-mail, né? É porque antes era usado um e-mail... Não, mas no grupo do WhatsApp saiu um monte de telefone. Sim, então, foi uma mudança de número do número do WhatsApp mesmo, porque elas ganharam um outro número institucional. Então, teve que fazer essa troca, foi só isso. Aí eu pensei, gente, a Juliana não veio se despedir, a Fauno não falou que a Juliana saiu, e eu que eu só vi as pessoas saindo. Eu digo, gente, quanta gente saindo? Será que acabou o grupo? Aí eu fui ler anterior para ver se tinha alguma mensagem, né? Gente, nós estamos acabando o grupo, sei lá. E aí eu digo, eu vou cobrar depois, a gente não foi informado de toda essa debandada de gente aqui do grupo. Tá, João, agradeço o seu retorno, Jo, e já acende o alerta, porque depois que eu fiz a alteração, a Josandra foi fazer também, e ela fez o comunicado formalizado. Aí eu falei, eu já tinha saído do grupo e não conseguia voltar, mas agradeço pela dica, a gente vai formalizar assim nos próximos. João, eu aqui de Cuiabá, Instituto Atitude, se você precisar de qualquer apoio, qualquer ajuda, que a gente puder estar interagindo com você, podendo contribuir, você pode entrar em contato com a gente, que a gente está à disposição para contribuir e ajudar, viu? Legal, obrigado. Vou lá depois. Eu vi que você já entregaram as atividades, eu pedi umas colas lá. Olha só o que ele vai pedir cola. Como assim, João? Essa atividade não dá nem para... Essa atividade não dá nem para colar, né? Porque, tipo, não dá, missão, né? História da organização, não dá para colar. Não é verdade, não dá. Mas muito bom, gente. Então, que bom saber um pouco de como vocês estão. É isso mesmo, a gente sabe que é um pouco mais tranquila a gestão dos projetos, né? Enfim, nessa linha. Mas, enfim, vamos aqui também passar algumas outras informações. Vou passar aqui um pouco o roteirinho, porque também quem não está aqui hoje depois consegue assistir o vídeo, né? Consegue também interagindo com a gente com as informações. Então, Silvia, deixa eu só dizer uma coisa. Aquela caixinha que eu precisava preencher nas minhas planilhas, lembra que eram as despesas fixas, que eu precisava encontrar um termo. Quando eu mandei hoje, eu coloquei lá um texto. Depois você diz, João, não é isso, a gente vai ter que achar um nome melhor para poder ficar aqui com a gente. Tá? Mas aí, como eu tinha feito com a Marilda, eu digo, Marilda, eu vou pensar nesse nome, que era lá na quarta dos desembolsos e atividades. Né? Sim. Eu vou pensar, eu botei o nome hoje, mas aí eu também não sei se está ok. Tá bom. Marilda dá uma revisada, se ela tiver também dificuldades, aí ela pede ajuda da universitária aqui, eu ajudo também. A gente vai se ajudando. Mas vamos lá, então. Vou voltar aqui para a apresentação, só para a gente seguir. Vou falar aqui de novo, gente. Vou falar rapidinho, mas enfim, só relembrando de novo que toda a parte de gestão que a gente está fazendo no projeto, de fato, é através das planilhas, porque é o jeito mais fácil da gente reunir tudo num único documento, tá? Então, o que a gente vai fazer nesse mês de agosto? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no mês de julho. Continuar pintando os quadradinhos, mostrando o que aconteceu, colocando comentários na nossa planilha, para isso e ajudando a gente a fazer a gestão, tá? Então, vou só colocar aqui, compartilhar aquela minha planilhinha de modelo, para que vocês possam ver só esse meu computador sempre fica... Espera só um pouquinho, gente, que vai sair aqui. Tem uma abinha preta que fica bem em cima, onde... Não sai, tem que esperar. Espera aí. Ai, saiu. Pronto, aqui. Desculpa, gente, é que aparece uma barrinha preta que eu nunca consigo tirar, eu tenho que esperar ela ficar sumir do meu
cursor para eu conseguir abrir a planilha. Ó, então vamos lá. O que que a gente tem aqui para a gente olhar? De novo, vou usar aquela planilha fictícia do Casarão, nem é mais a planilha do Casarão assim, mas enfim, vou continuar usando ela só para a gente seguir aqui como um modelo, tá? Primeira aba, aba da EAP. Nada muda aqui, a não ser que, por exemplo, igual o João falou, vou precisar criar mais uma porque eu sei que tem aqui umas questões de gestão que eu preciso colocar. Não tem problema, se precisar é só vir aqui preencher. Ou se é um pacote de trabalho, venho aqui embaixo do objetivo que está conectado e escrevo como pacote de trabalho. Sempre que atualizar a EAP, o que que vai acontecer? Vai aparecer aqui também no cronograma e no orçamento mais um item que você vai poder usar, né? Então, a planilha já é automaticamente atualizada aqui também, tá bom? Mas, enfim, normalmente a EAP, a gente não muda, né? Ela vai seguir o mesmo desenho. Então, o que a gente vai ter que olhar mesmo é a parte de cronograma em orçamento. Então, vou seguir com a mesma planilha, como se a gente estivesse continuando, ó. Essa daqui foi a planilha que a gente fez o mês passado. Então, no mês passado, o que essa planilha conta pra gente? Primeira atividade foi feita no começo de julho. Segunda atividade, ó só, ela foi feita, mas ela foi feita na segunda quinzena de julho. E como aqui tá vermelhinho, eu já sei que ela foi, na verdade, remanejada, mas também está concluída, ok, tá? O que mais que eu vou ver? Então, vou ver o resto, essas duas estão concluídas, vou ver a próxima. Essa daqui, ó, tá aqui, né? Tô no exemplo que eu criei aqui, ó, então tem a ver com o engajamento de ações em rede dos 5 espaços culturais, e eu preciso fazer levantamento dos dados dos agentes. Qual que é a atividade que eu tenho que fazer aqui? Eu preciso realizar uma pesquisa com os agentes da rede para levantamento dos dados, ok? Quando que eu coloquei isso? Coloquei aqui segunda quinzena de julho e primeira quinzena de agosto. Legal, tá aqui como próximos passos, mas julho eu já fiz. Então, pinto de verdinho. Agosto, apesar de estar aqui mostrando que vai até 15 de agosto, eu também já fiz. Adiantei meu cronograma, certo? Então, se eu já fiz dos dois, eu posso colocar como concluído, certo? Então, venho aqui, escolho concluído, tá mais uma concluída. O que eu posso fazer? Se eu acabei isso daqui antes do dia 15, eu posso também colocar um comentário aqui, clicando com o botão direito do meu mouse, insiro aqui um comentário que pode me ajudar a lembrar as coisas que vão acontecendo no meu projeto, né? Então, eu posso colocar aqui. Colocar aqui. As organizações, não é organizações, os espaços culturais, olha lá. Os espaços culturais responderam à pesquisa. Responderam à pesquisa com agilidade e, com isso, terminamos a ação no dia 9 de agosto. Uhul! Parabéns! Consegui terminar antes do que eu tinha planejado. Ótimo! Tá ali armazenada a minha informação. Por quê? Porque lá no final do projeto eu nem vou lembrar mais disso. Mas se eu for revisitando os comentários que eu vou colocando na minha planilha, isso me ajuda a ir fazendo a gestão também de conhecimento do meu projeto. Tudo que eu for anotando aqui é informação que eu posso analisar e aprender com ela no final, né? Ou em determinadas etapas do meu projeto. Então, essa foi concluído. A outra etapa está aqui, ó, começo de agosto, agosto inteiro, né? Primeira quinzena e segunda quinzena de agosto, eu tenho que realizar as atividades formativas nos 5 espaços culturais. Da primeira semana de agosto, eu já comecei, mas não fiz a da segunda quinzena. Essa não deu para adiantar, não, porque é agenda com todo mundo, né?
Então, eu coloquei aqui em amarelinho, porque já é uma tarefa que está em andamento, certo? Então, é isso que eu vou ter que fazer nesse mês de agosto, colocar o que está acontecendo. Chegou no final de agosto, já acabei essa atividade? Maravilha, eu vou vir aqui e falar, acabei essa atividade. Venho de novo, antes de enviar minha planilha, posso atualizar, deixar os 2 verdinhos e colocar que foi concluído, tá bom? Então, é só isso que a gente vai fazer. Vou manter aqui em andamento. E deixar, opa, em branquinho. Muito bem, atualizei o meu cronograma. Cronograma atualizado, maravilha, vou para a minha planilha de orçamento. O que é importante? Também a gente vendo o que foi acontecendo e se tiver algumas mudanças no meu cronograma, eu tenho que ver se isso também não vai afetar o período do previsto que eu coloquei para os pagamentos, né? Então, sempre cronograma e orçamento a gente vai avaliando conjuntamente para eles estarem condizentes, né? Um com o outro. Então, aqui no mês passado, ó, eu tinha falado que o mês de junho eu já tinha pago a contratação do especialista. Em julho, também tinha previsto pagar mais 1.000, eu paguei, então eu ponho aqui realizado. Foi exatamente o que eu tinha planejado, então eu posso vir aqui pintar os 2 já de verdinho, mais uma, check, já fiz. Agosto também está previsto aqui 1.000, também realizei já, que eu paguei dia 5 de agosto. Então, vou lá, pinto de verdinho também. Muito bem, o que mais que eu tenho? Tenho aqui uma outra linha, ó, que eu acho que eu remanejei, né? Não tem aqui uma memória, mas eu poderia até colocar aqui, ó, uma memóriazinha. Eu vou colocar aqui um, ó, remanejei o pagamento porque a ação foi alterada no cronograma, ok? Só para eu saber por que eu mudei aqui. Então, se eu for deixando esses registros, vai ficando mais fácil de eu saber também por que alterou. E aí tá aqui, ó, em agosto também, tinha 500 aqui para eu usar. Então, vou dizer que eu também fiz esse pagamento aqui. 500, paguei, pego os 2, coloco aqui no verde, tá? Depois que eu fiz isso, o que eu posso fazer mais aqui? Aqui, gente, na minha planilha, eu vou ver se... Acho que não vai... Como é uma planilha que eu estava só colocando essas primeiras informações, não está o valor total. Mas sempre o importante é que esse valor aqui de cima, ó, essa proposta, né? Essa instituição ganhou 50.000. Vai especificar aqui todos os previstos dos 50.000. Para quê? Para a gente conseguir ir conferindo aqui embaixo se tem no planejado 50.000. Ó, aqui tem só 6.000 e pouquinho. Então, se eu quero que isso case, essa é a forma melhor da gente fazer, né? A gente vem aqui e vai colocando. Vou pôr uns aqui, ó, só para... Vou pôr aqui. 6.000. Opa. 1.000. Então, ó lá, tem mais uns planejadinhos ali. Por mais um de 10.000. E vou pôr um aqui no final, nos últimos meses. Muito bem. Indo aqui, então, que coloquei tudo que eu vou usar de recurso na planilha. Então, tenho aqui, ó, 50.000, né? Se eu tenho esse valor batido com o que está lá em cima, que é de fato o que eu vou receber da FAUME,
A planilha vai me ajudando o quê? A saber dos 50 mil, quanto que eu já usei. Então, eu só usei 4 mil. Então, eu tenho 46 mil disponível. Isso quer dizer que eu usei só 8% do meu orçamento, tá? Então, se a gente mantém a planilha sempre atualizada, ela vai ajudando também a gente nessa gestão simples do orçamento, né? Claro que vocês podem ter outras formas de fazer a gestão do orçamento da organização, mas aqui ela já te dá uma resposta rápida de quanto do orçamento que você já está usando, quantos por cento ainda tem para usar. Então, é isso só o que a gente vai ter que fazer nesse mês de agosto, sempre manter atualizado. Silvia, e o mês que vem? Mês que vem não tem mais mentoria, vocês não vão precisar mais mandar essa planilha para a gente. Mas o que a gente sugere? Continuem usando a planilha para a gestão de vocês, né? Então, continuem atualizando para vocês terem essa planilha, né, no dia a dia ali, com a gestão tanto das informações, do porquê mudou, das justificativas, e o que vocês vão usando de orçamento e como o cronograma vai acontecendo. Por que fazer isso? Porque essas informações aqui vão te ajudar no momento de prestação de contas. Todas as informações estão aqui relacionadas aos projetos, isso facilita quanto a FAUME também pedir o relatório de prestação de contas, ok? Outra abinha aqui importante que a gente pode ver é a aba de indicadores, que vocês também preencheram nesse último mês, né? Por quê? Saber qual que é o indicador que vocês colocaram aqui também é algo que já vai ajudando vocês a pensar o que eu vou continuar monitorando e que parciais que eu vou dar nos relatórios, mostrando que eu estou chegando perto daquele indicador, daquela meta que eu coloquei, tá bom? Então, muito bem. Aqui, o uso da ferramenta para vocês, enfim, mais simples mesmo, mas só para a gente ir relembrando o que tem que fazer. E aí, vou voltar aqui, peraí, com vocês. Vou voltar aqui só para a gente poder ver a apresentação, peraí. Silvia. Oi. Agora estão me ouvindo, né? Agora sim, Jéssica. Então, pode falar. Sobre os indicadores que nós fizemos, vocês vão dar um feedback se a gente está no caminho certo ou não? Como que funciona? Sim, nessa próxima mentoria que vocês tiverem, Marilda vai avaliando junto com vocês, né? Vai olhando, né? Quais são os objetivos de vocês, que indicadores vocês colocaram ali, para vocês já irem vendo o que tá, se tá tudo alinhadinho, tá? Mas a gente vai focar mais nos indicadores, que são os indicadores de resultado, aqueles relacionados aos objetivos específicos do projeto, tá bom? Tá, porque essa última nós fizemos, né? Aí mandamos, aí então vai ter essa devolutiva, né? Sim, vai ter. Tá. Nessa próxima mentoria, beleza. Vocês já falam sobre isso. Tá, beleza. Tá bom? Obrigada. Beleza. E ficou claro para você essa explicação das planilhas? Sim, ficou. Beleza. Ótimo. Aí agora, nessa de agosto, o que vai mudar mais, assim mesmo, é a questão do orçamento, né? Isso. A parte de orçamento. Orçamento e cronograma, né? As duas coisas, porque o cronograma vai andando, você vai pondo verdinho. Vai andando, a gente vai atualizando, né, o que foi feito e o orçamento que foi pago, né? Isso, exatamente. Tá bom? Tá, beleza. Legal. Então, vamos lá, vou para mais um pedacinho aqui para a gente mostrar. Então, só relembrando, né? A gente vai seguir, então, pintando aí nosso cronograma e nosso orçamento. Vocês vão conversar com a Marilda, então, sobre os indicadores que vocês colocaram. E, de novo, vocês vão mandar, então, a planilha atualizada no fim de agosto, no linkzinho que a gente vai mandar para vocês. Então, a mesma coisa que a gente fez no mês passado. E aí, a última informação que a gente também tem aqui para passar para vocês, que também é importante, é de como a gente sempre traz uma pílula de conhecimento, né? A desse mês é para a gente falar um pouquinho sobre gestão de conhecimento e aprendizagem no ciclo do projeto.
Por que que é importante a gente falar disso, né? Porque toda essa forma da gente armazenar informações e tratar essas informações, aprender com elas, né? A gente está falando de um formato de gestão de conhecimento. Então, se a gente for pensar na parte teórica, o que que é isso, né? O que que é gestão de conhecimento? Ele é mais do que um dado ou uma informação. Então, trouxe aqui um dicionáriozinho só para a gente esclarecer, né? Relembrar um pouco essas questões. Então, a gente tem aqui dados, o primeiro, né? Dados representam uma série de fatos, conceitos ou estatísticas que podem ser analisadas para produzir informação. Então, o dado é a coisa mais simples que a gente tem na gestão de conhecimento. Por exemplo, ano de fundação da organização é um dado. Peso de uma pessoa é um dado. Número de habitantes da sua cidade ou número de atendidos do seu projeto é um dado, né? Ele sozinho não diz muita coisa, né? Agora, se a gente pensa, por exemplo, ano de fundação da organização, e eu juntar isso, por exemplo, com o que estava acontecendo no cenário político, econômico, do terceiro setor, nesse mesmo período, talvez eu possa pensar, eu possa criar significados a partir disso. Ah, é uma organização criada perto da década de 80, pode ser uma organização mais voltada para questões de defesa de direitos, parte mais democrática, pelo momento que a gente estava vivendo. Ah, não, é uma organização que foi fundada lá na década de 50, 60. Pode ser um cunho mais religioso, mais assistencial. Ah, vem da década de 90, daí para frente. Ah, pode trabalhar em diversas áreas, organizações mais novas, né? Então, tá vendo? Isso já é informação, né? Então, são dados que a gente agrega para ganhar um significado para a organização. Um outro exemplo que tem aqui, ó, em informações, é, por exemplo, quando a gente faz a coleção de estatísticas de captação por tipo de fonte de uma organização durante os meses do ano, né? Quando eu organizo essa série de dados, né, numa sequência, e eu vou vendo a variação, analisar isso pode me ajudar a planejar, por exemplo, a mobilização de recursos do próximo ano, né? Então, por isso é uma informação que pode ter um significado para a organização. E o que seria, então, conhecimento? O conhecimento, ele é derivado da informação, baseado no entendimento da importância percebida de um problema, e pode ser utilizado para se obter uma conclusão significativa. Então, na verdade, é como a gente aprende a partir da informação, né? A gestão do conhecimento, se a gente for definir, depois de entender o que é dado, informação e conhecimento, ela tem a ver com o processo de criar, compartilhar, usar e gerenciar o conhecimento, né? E que às vezes dentro desse processo de criar, compartilhar, eu posso estar, por exemplo, criando processos para levantar dados, para construir informações e depois tirar conclusões e comunicar o que eu aprendi com isso, tá? Então, toda a gestão do conhecimento, ela é uma abordagem também multidisciplinar. Não é só conhecimento da parte financeira que eu vou usar. Pode falar sobre a cultura da organização, pode ser dados da parte financeira, mas também informações sobre o andamento do projeto, informações sobre o meu público-alvo, né? Tudo isso pode gerar conhecimento dentro da minha organização. Então, relembrando aqui o que é gestão de conhecimento, outro dado importante que eu achei de trazer aqui para vocês, para a gente visitar, é sobre o ciclo de gestão de projetos, né? Quando a gente está fazendo a gestão de um projeto, a gente tem sempre um ciclo, né? O projeto, ele tem um início,
um meio e um fim, né? Todo projeto tem início, meio, fim. O nosso aqui, por exemplo, tem um início em junho, que foi, e a gente vai fazer o fim dele, pode ser até janeiro do ano que vem. Tem organizações que vão terminar antes, tem organizações que vão usar até o final desse prazo. Então, depende quando vai ser o fim, mas o começo, todo mundo foi meio parecido. E existe um miolinho, que é o mais importante do projeto, que é quando ele está sendo planejado e executado. Por que que é uma etapa bem importante? Porque é a maior parte da etapa do projeto, né? Então, quando a gente inicia, os processos de iniciação, o que que são? Tem aqui, ó, também um dicionáriozinho de lado. Iniciação, a aprovação para se iniciar um projeto. Então, por exemplo, quando a FAO me mandou um e-mail para vocês, parabéns, a sua organização teve o seu projeto apoiado, vai receber verba, né? Na linha 4. Ótimo, esse é um processo de iniciação. Você sabe que pode, então, começar de fato o planejamento, né? Que é o quê? Formular ou revisitar as metas, os objetivos, o seu cronograma e colocar isso de fato como ele vai acontecer para conseguir chegar nos resultados que você tinha inscrito do seu projeto. Só que assim que a gente começa a planejar, tipo, planejei para começar a execução, no mês seguinte eu já estou fazendo execução, né? O que é execução? A concretização do plano proposto. Você já começou, então, o que está previsto lá para junho, julho, né? Só que quando a gente começa a execução, imediatamente a gente também tem que fazer o quê? O controle, o monitoramento, ver se o que eu estou fazendo está de fato de acordo com o que eu tinha planejado. E o que acontece na vida real de um projeto é que nem sempre tudo que é planejado na vida real acontece. Tem imprevistos, tem mudanças, tem aprendizados, tem novos cenários. Então, por isso que esse ciclo interno aqui de planejamento, execução e monitoramento, ele vai acontecer várias vezes dentro do projeto, né? Então, planejei o projeto inteiro, comecei a execução. Nossa, percebi que essa atividade eu pus para esse mês, mas vai ser no próximo. Replanejo. Anoto lá na minha planilha a justificativa do porquê que teve essa mudança. Revejo se isso não vai afetar o meu financeiro. Revejo se isso não vai afetar a minha data final de entrega do projeto. Replanejei? Sigo de novo para um novo ciclo de execução. E assim a gente vai fazendo isso várias vezes dentro do projeto, até chegar o momento do final do projeto, que é o processo de encerramento. Que é o quê? Quando a gente reúne todas as informações armazenadas para uma referência futura, né? Então, como eu armazeno todas essas informações para a entrega de um relatório, mas também para quando eu quiser fazer um outro projeto parecido, ou outra pessoa da organização quiser fazer um projeto assim, eu tenho todo esse registro guardado, né? Eu não preciso errar nas mesmas coisas, eu já aprendi com isso daqui. Então, é aqui também que a gente vai fazer finalização de todos os contratos, ter o aceite, por exemplo, da instituição parceira, que tudo que você entregou está ok, dentro da qualidade, que não precisa fazer mais nada e que então o contrato está encerrado, né? Então, esse é o processo de encerramento. Trouxe esse ciclozinho, gente, só para relembrar, né? Mas também para dizer, esse é um ciclo de projetos que é baseado muito no que vem do PMI, né? Que é, na verdade, um formato de gestão de projetos que organizações sociais utilizam, que está dentro de boas práticas de gestão, mas também muito utilizado por empresas e até mesmo pela NASA, né? O PMI, na verdade, nasceu na NASA para começar a funcionar mais certo para mandar os foguetes para a Lua, né? Então, foi assim que nasceu. Então, vai desde projetos muito simples até projetos muito complexos para a gente fazer essa gestão. Tudo que é projeto tem começo, meio e fim.
e no meio isso, planejamento, execução, monitoramento, para a gente conseguir fazer com que ele funcione bem. E aí, como a gente tem aqui, como a gente está falando de gestão de conhecimento, queria trazer também para vocês uma ferramenta, uma metodologia, na verdade, que é muito legal, muito simples, mas muito legal para a gente fazer análise também e armazenar conhecimentos de um projeto. Ela é conhecida como After Action Review, ou AAR, né, aí do inglês, mas em português, né, eu sempre gosto de trazer o nome em inglês para vocês saberem, porque a USAID utiliza isso, a União Europeia utiliza esse tipo de ferramenta para fazer gestão dos seus projetos, então, mais para vocês conhecerem, né? Mas nada mais é do que revisão pós-ação, né? Traduzindo é isso, como a gente faz, é uma ferramenta para a gente fazer uma revisão depois da ação. Então, a revisão após ação, ou After Action Review, é um processo simples usado por uma equipe, qualquer equipe, para capturar lições aprendidas a partir do sucesso e dos fracassos do passado, com o objetivo de melhorar o desempenho do futuro, né? Então, é como eu olho para o que aconteceu no passado para não errar de novo a mesma coisa. Não quer dizer que a gente não vai errar, mas pelo menos a gente não erra na mesma coisa, né? A ideia é essa. Então, é uma prática consolidada, na verdade, que foi criada pelo Exército norte-americano para capturar aprendizados enquanto eles estavam em guerra. Começou assim esse uso do After Action Review, mas depois foi sendo utilizado na gestão de empresas, enfim, e também foi trazido para o campo social, por ser também muito simples e se adaptar para diferentes realidades. Mas o que é importante a gente saber? O After Action Review, ele é muito importante a gente pensar que ele não é um processo para a gente também ficar se queixando, olhando o que não deu certo, né? O que erramos. Não é lavagem de roupa suja da equipe. Eu sempre falo isso. Por quê? Porque normalmente, quando a gente está fazendo gestão de projeto, ou muitas vezes, não vou dizer normalmente, o que acontece é que a gente fala que o que não deu certo foi um erro, né? E em gestão de projetos, a gente até cuida para não usar a palavra erro, porque a gente já sabe que erro a gente vai buscar culpado, normalmente, né? Na nossa cultura. Então, na gestão de projetos, a gente usa a palavra desvio, né? Você planejou uma coisa para acontecer de um jeito e houve um desvio, aconteceu de outro, né? Às vezes não é um erro, às vezes só teve um caminho maior, ou às vezes fez encurtar um caminho, né? Porque aconteceu alguma coisa que você não tinha previsto no seu projeto. Se a gente lida como desvio, é mais fácil, porque a gente não precisa ficar buscando culpado, a gente precisa buscar o que é que eu aprendo com isso que aconteceu. E essa ferramenta é justamente para isso, tá? Então, aqui ó, no bloquinho cinza, o que está falando, né? Qual que é a estrutura? Qual que é a ideia dessa metodologia, dessa ferramenta? A gente faz a avaliação do que aconteceu, né? Estou pensando o que aconteceu. Aí a gente pensa, por que aconteceu isso? Nesse lugar, eu até gosto, gente, às vezes, de usar uma outra metodologia que a gente usa em Design Thinking, que chama 5 porquês. Não faz só um porquê, porque às vezes fica raso, sabe? Se a gente pergunta, sei lá, vou pensar uma ideia bem aqui genérica, vou pensar assim, esse mês eu engordei. E aí você vai perguntar, por quê? Aí eu vou falar, porque eu comi demais. Mas por que você comeu demais? Porque eu estava com mais fome. Mas por que você estava com mais fome?
Ah, é porque, na verdade, eu estou numa etapa que eu estou com muito trabalho. Ah, por que você está com muito trabalho? O que que isso te gera? Ah, eu estou com muito trabalho e isso me deixa muito ansiosa. Ah, tá. Então, eu descubro o quê? Esse é um bom porquê, né? Eu estou ansiosa. Então, como é possível eu lidar com isso para o meu futuro? Quando eu trabalho, fico com muitos trabalhos a mais, eu fico ansiosa, e se eu fico ansiosa, eu como mais, e isso pode me fazer engordar. Então, o que que eu posso fazer para ficar menos ansiosa? Então, eu posso pensar para o meu futuro ações para que isso não se repita. Vou meditar, vou fazer uma atividade física, né? Vou limitar as coisas que eu vou trabalhar, enfim, tem várias alternativas, né? Mas é isso, como eu leio o passado, investigando o porquê, para não repetir o erro no futuro, tá? Muito bem. Quando que eu posso utilizar esse AR? Já mostrei para vocês que dá até para usar na vida pessoal, né? Mas dá para a gente utilizar, por exemplo, na realização de um projeto, em etapas do projeto. Quando eu termino, por exemplo, lá na nossa IAP, finalizei todas as atividades do objetivo 1. Posso fazer um After Action Review do objetivo 1, de tudo que aconteceu ali, né? Ou mensalmente. Olho o meu cronograma e meu orçamento, tudo que eu anotei, e faço um After Action Review. Então, formas diferentes de trabalhar. Outro jeito, depois da realização, por exemplo, de um treinamento, de uma reunião, de uma capacitação, igual vocês estão capacitando a organização, no final dos encontros, pode fazer uma dessa para saber o que melhorar para a próxima vez que você for fazer a capacitação. Também para mudanças de processo, por exemplo, fiz um planejamento estratégico, depois de 6 meses, posso fazer um After Action Review para avaliar os primeiros 6 meses e corrigir a rota para os próximos 6 meses. Ou numa situação de emergência, né? Quando a gente tem ações mais emergenciais. Então, todos esses formatos a gente consegue usar o After Action Review. Que benefícios que ele traz para a gente? É uma ferramenta poderosa, mas muito simples, que ajuda a gente a fazer um aprendizado contínuo e coletivo. Quanto mais a gente tem mais gente do projeto fazendo esse processo também de revisão, mais a gente aprende também como grupo, mais a gente vai ter olhares diferentes sobre o mesmo dado, a mesma informação, e é isso que gera conhecimento rico para a nossa organização. Os benefícios também de um After Action Review vêm da aplicação dos seus resultados em situações futuras. Então, também não é só eu entender, né? Por exemplo, lá, engordei porque estava ansiosa. Tá, se eu só fico aí, não mudou nada. No mês seguinte, eu posso de novo ficar ansiosa e posso engordar de novo. Então, é como eu aplico esse meu conhecimento em situações futuras, melhorando o meu desempenho, que é o último ponto que está aqui, ó. O After Action Review fornece uma ligação dinâmica entre a realização de uma tarefa e a busca por excelência no desempenho. Então, a ideia é que, ao longo dos anos, ao longo do meu desempenho em projetos, eu vou aprendendo mais e conseguindo fazer projetos cada vez mais eficientes, mais eficazes, com resultados de excelência, tá? Então, esse é o maior benefício que ele traz para a gente. E aí, falando então, de que estrutura é essa, né? Para a gente fazer essa análise. A gente pus aqui na nossa apresentação, mas vocês vão receber essa apresentação toda, né, do nosso encontro de hoje em PDF, mas também vocês vão receber uma apresentação aberta só do After Action Review. Por quê? Porque aí vocês podem ir completando e é uma forma de vocês já irem fazendo também a gestão de conhecimento desse projeto aqui. Esse material não precisa entregar para a gente, tá? Vocês não precisam entregar para a Marilda. Mas, se quiser entregar, pode entregar, a gente vai adorar ver também.
tá bom? E isso vai ajudar na prestação de contas para a FAUME. Por quê? A maioria das informações que vocês vão colocar aqui já vai reunir dados para quando eles pedirem o relatório, vocês já terem esses dados nas mãos de uma maneira consolidada, com conhecimento pensado e compartilhado entre a equipe, ok? Então, aqui, ó, vocês vão colocar nome da organização, nome do projeto incentivado, e aí tem algumas perguntinhas. Ele é um processo de perguntas para vocês irem pensando junto com a equipe de vocês. Então, primeiro aqui, ó, o que era para ter acontecido? Então, aqui a gente vai relatar o que foi planejado no projeto. Então, o que está na sua EAP, né? O que estava na proposta do edital. Aqui você vai colocar o que era para ter acontecido. Do lado, você vai colocar o que de fato aconteceu, né? Sei lá, no seu cronograma teve mais atividades do que você tinha detalhado no seu plano inicial, você teve que mudar a data de acontecimento, mudou alguma coisa de orçamento. Então, tudo o que aconteceu, de fato, você vai colocar nesse segundo lado aqui. Por quê? Porque se a gente coloca o que era para ter acontecido e o que aconteceu, a gente consegue fazer uma comparação, né? E é justamente o próximo slide, que aí a gente fala, teve diferença entre o planejado e o que aconteceu? Então, aqui eu vou escrever todas as diferenças que eu consegui avaliar entre o planejado e o real, tá? Por isso que também e colocando lá no seu cronograma as informações, já vai te ajudar para isso daqui também. É outra forma de fazer essa análise, né? Aí outra parte, o que tem aqui também? O que funcionou e por quê, né? Então, aqui é aquelas coisas que, nossa, isso daqui funcionou super bem, né? Então, como a Tereza estava falando aí, as formações que a gente está fazendo com as organizações está funcionando super bem. Por que vocês acham que funcionou muito bem? Ah, porque nós temos professores de excelência. Então, vai colocando aqui tudo que funcionou muito bem. O que não funcionou, né? E por quê? Então, aqui, vou pegar um exemplo que o João também deu. Começamos a gestão do projeto com uma pessoa que no final teve que sair. Isso dificultou porque a gente teve que trocar a pessoa que estava à frente do projeto. Ah, então também é um aprendizado, né? Não se a gente acha que isso não funcionou, então a gente põe aqui, tá bom? Então, só exemplos para ilustrar do que vocês já foram trazendo aqui um pouco hoje. De novo aqui, coloquei o que funcionou, o que não funcionou e por quê, né? Lembrando desses porquês profundos que a gente pode fazer para o nosso projeto. E aí, de novo, a gente vai gerar conhecimento a partir da comparação dessas informações. Qual é a pergunta, então? Adoro essa daqui, gente. Sempre uso para mim, para eu aprender com os projetos. Se eu pudesse voltar no tempo, é algo que a gente fala sempre, né? Até para nossa vida pessoal. Ai, se eu soubesse do que eu sei hoje, quando eu tinha lá 15 anos. Então, é isso que a gente vai fazer para o projeto. Se você fosse começar de novo esse projeto, sabendo o que você sabe agora, o que você faria de diferente? Anota aqui quais são os seus insights, as suas aprendizagens. Isso daqui é ouro, gente. Por quê? Porque a gente está sempre começando um projeto novo. E, às vezes, a aprendizagem de um projeto já traz algum apontamento de como eu posso escrever o projeto de um jeito diferente depois, como eu posso pensar um cronograma diferente, ou um planejamento financeiro diferente. Então, aqui, tudo que você já aprendeu, pode ir anotando tudo aqui. Se você pudesse voltar no tempo e fazer diferente. O outro, que também é para a gente pensar aprendizados do processo, é pensar se você como uma consultora, como a mentora de uma outra organização, né? E aí a pergunta é, que recomendações você daria para uma nova equipe
ou organização que fosse começar agora um projeto como esse, né? Então, de novo, você vai colocar aqui que dicas você daria para essa outra pessoa. Isso também é ouro de aprendizado para outro projeto, às vezes, com escopo parecido, ou até para qualquer outro projeto, porque a gente sempre tira aprendizagens aqui, né? Então, a gente registra aqui também essas dicas de mentora, de especialista, que a gente mesmo tem, sempre. Aqui a gente deixou um campo também para vocês colocarem fotos, depoimentos. Isso também é um jeito da gente fazer a gestão de conhecimento do projeto e também de trazer outras formas das pessoas apreenderem o que está acontecendo no seu projeto. Então, a fala de um público-alvo do seu projeto, né, um depoimento, às vezes mostra como ele está engajado, o que isso está fazendo sentido para ele, e uma foto do processo também, isso pode ir ajudando bastante. Por último, quais foram os resultados principais do seu projeto? Aqui, sempre lembrando que como a gente pode fazer o After Action Review em diferentes momentos, né? Relate os principais resultados até o momento que você vai fazer, né? Então, se você fosse fazer isso hoje, você não vai ter, provavelmente, todos os resultados do seu projeto, mas você pode pôr os parciais, né? E aqui a gente pode ir vendo também quais foram os indicadores que a gente escolheu para o nosso projeto, para já ir respondendo esses indicadores parcialmente. Então, usando aqui o que vocês trouxeram também, por exemplo, Tereza falou, já conseguimos, estamos fazendo a mentoria de 4 dos 10 grupos que tem na nossa meta, né? Então, a gente já pode colocar isso aqui. 40% do meu público formado, né? Então, eu posso trabalhar esse dado para colocar aqui. João também trouxe um dado muito legal de resultados. Olha, esperávamos 5 grupos e pelo nosso engajamento, mobilização, temos 7. Ótimo resultado e ainda parcial, né? Então, já dá para contar aqui também. Então, aqui é para colocar os resultados que vocês têm até agora. E por último, só que a gente colocou aqui para, se vocês quiserem mandar esse After Action Review para a gente vai adorar ver também, é para você colocar aqui também uma avaliação de como foi os encontros da mentoria coletiva para a sua organização, para você, os contatos individuais com a mentora e também sobre os materiais disponibilizados durante esse programa de mentoria. Tá bom? Assim a gente fica sabendo também o que vocês acharam e como foi esse processo de 3 meses. Muito bem. Então, esse aqui é o plano, enfim, um pouquinho de conteúdo que a gente traz aí de gestão de conhecimento e essa ferramenta que vocês estão livres, enfim, para ver se faz sentido para vocês usarem, mas confesso assim, é um material muito simples de fazer, e eu uso muito no meu dia a dia e com outras organizações, às vezes organizações grandes, pequenas, de todos os portes, é uma metodologia que funciona muito bem, tá? E antes de abrir aqui para a gente conversar, nesses minutinhos finais, só falar aqui da nossa linha do tempo, então, que a gente vai ter aqui de ações, então, nesse mês de agosto. A gente está aqui, então, na parte da mentoria coletiva, última mentoria coletiva. Depois disso, vocês vão revisitar aí o plano de gestão de vocês, fazendo atualização do cronograma e do orçamento nas planilhas. Dia 12/8, tem um encontro com a FAUME, onde a FAUME já vai falar sobre a questão de prestação de contas, tá? Então, todas essas questões de prestação de contas, vocês já podem tirar dúvida no dia 12, mas já digo para vocês que, fazendo as planilhas, deixando planilhas atualizadas, pensando aqui nesse After Action Review, você já vai ter todas as informações para prestar contas para quem quiser. Também, do dia 15 ao dia 26/8, é o período do agendamento das mentorias individuais.
Então, fiquem ligados aí qual é a data que já está confirmada para vocês, se vocês têm disponibilidade, qualquer coisa, contata a Marilda e a gente vai conversando sobre isso, mas já está todo mundo agendado, tá? E aí vocês têm até o dia 30/8 para a entrega das planilhas revisadas. Quem quiser pode mandar o After Action Review também. E também até o dia 30/8, quem ainda não finalizou os desafios, essa é a data final, tá? Então, data final para entrega dos 5 desafios é 30/8, ok? Quem já for conseguindo entregar antes, melhor ainda, porque assim que chega aqui para mim os desafios, eu faço uma análise rapidinha e já vou avisando para a FAUME, olha, essa organização entregou 5, pode liberar a segunda parcela. E aí eles já vão liberando também, tá bom? Muito bem, gente. Falei um monte. Vou abrir agora um pouco aqui para vocês, para também comentários do que vocês acharam dessas informações, dessa pilulinha aí de gestão de conhecimento que a gente trouxe. E se tem alguma dúvida sobre esse processo agora de agosto, se tem algum comentário sobre essas questões, está aberto aqui para vocês. Então, quem quiser pode levantar a mão ou escrever no chat que a gente vai conversando. Não, para mim está bem claro. Eu não tenho nenhuma dúvida, não. Vou só mesmo... A gente agora vai começar a parte de execução. Talvez elas só apareçam bem mais lá na frente do que agora sobre o que foi apresentado, né? Sim, sim. Mas tudo bem. Aí vocês têm também... Tem Marilda também aí junto com vocês que pode ir tirando essas dúvidas e qualquer coisa ela vai também me contatando, a gente vai trocando informações. Tá bom? A Jéssica também, que está... Aqui também está tranquilo. Atitude. Só aguardar mesmo a mentoria, né? Para a gente ver certinho sobre os indicadores com a Marilda, ver como que está a nossa linha de raciocínio, se estamos seguindo o caminho correto. E a de prestação de contas, né? Que é dia 12. E aguardar, mas por enquanto tá indo bem, tá tranquilo. Legal, gente. É isso aí, então. Muito bom. Marilda já deixou aqui a lista de presença no chat. Também a avaliação. Jéssica, se você puder fechar seu microfone só, e aí quando você for falar, você abre de novo, que aí fica mais claro para a gente ir falando. Obrigada. Senão fica bastante ruído, a gente não se entende, todo mundo. Então, os links já estão aí, quem puder já faz avaliação, lista de presença, João falou que já fez, beleza. E aí, gente... É para fazer 2 avaliações ou uma? A Jéssica faz ou faz as 2? Pode fazer vocês 2, a avaliação é pessoal. Ah, beleza. Tá bom? Muito bem, então agora, finalzinho, só aqui trazer para vocês também, esse é o último encontro que eu faço com vocês, né? Então, queria muito agradecer também a presença de vocês, a gente sabe que sempre é um desafio estar nas reuniões, dar conta das coisas do dia a dia, a gente sabe desses desafios, né? A gente também já teve nas cadeiras de vocês, então a gente sabe como é o dia a dia das organizações, por isso que a gente tenta também trazer instrumentos que possam ajudar vocês no dia a dia, que não seja uma coisa só pro forma para as empresas, para os apoiadores, para as fundações, né? Mas o que de fato pode ir ajudando na gestão deste projeto e de outros projetos, para ajudar também a conseguir outros parceiros, outras atuações, e a gente espera que faça sentido aí para vocês também, né? Mas é sempre um prazer estar aqui, ouvi-los também, receber os comentários, elogios, críticas. É sempre bom essas trocas, porque é isso, a gente aprende em todo projeto, em todo processo, né? Fazer esse processo também faz a gente aprender,
e dizer que, para mim, para a gente aqui da equipe humana também, é sempre muito gostoso estar nesse processo. Então, queria agradecer aqui vocês, agradecer Marilda e toda a equipe da Humana também, né? Que a gente que aparece aqui com a carinha, mas tem um monte de gente por trás para fazer tudo isso acontecer. É um programa grande, então cada um vai fazendo uma outra frente, essa não é a única frente do programa Fortalecer para Desenvolver. E também toda a equipe da FAUME aí, super parceira, e como a gente fazendo sempre a muitas mãos, e isso que é gostoso também, como a gente vai construindo junto soluções, pensando ideias novas do que vai acontecendo. Então, muito obrigada, e é isso, passo aí para a Ju, para as palavras finais, também se alguém quiser fazer algum comentário aí final, a gente também está aqui para isso. Bom, nós queremos saber o seguinte, que dia que vocês vão vir para acompanhar o nosso projeto e ficar um pouquinho pertinho da gente, né? Muito bom, Tereza. A FAUME vai fazer algumas visitas. Quem sabe a de vocês não é escolhida? Então, todo encontro... Fica na torcida. Todo encontro eu tô mandando pra Josandra, né? Posto lá no grupo, falo, vem, ela fala assim, eu vou ir, tá bom. Aí ela fala assim, Tereza, hoje não dá. Hoje, tá bom, eu tô trabalhando. Mas assim, dizer que muita gratidão, né? E dizer que a gente está aqui, né? Para aprender e somar. Que precisar, quando a gente tiver errado, vocês puxam a gente, voltam para a linha, que a gente é perigoso sair, desviar, né? Mas a gente está aqui para tentar fazer o melhor possível. Bacana, Tereza. Bom, então eu vou agradecer também, agradecer a disponibilidade de vocês, todo o trabalho que vocês estão seguindo aí. Alguns a gente consegue acompanhar, eu vejo alguns compartilhamentos que vocês fazem no grupo, às vezes nas redes sociais também. Então, fico bem feliz de acompanhar toda essa execução, o desempenho de todos vocês. Eu sei que, ainda mais a linha 4, eu sei que envolve muitas pessoas aí para fazer o gerenciamento desse projeto, e muitas vezes a organização tem um quantitativo baixo ali de colaboradores, de voluntários, então eu sei que às vezes vocês têm que se desdobrar e fazer papel de 2, 3, 4 pessoas ao mesmo tempo. Então, assim, agradeço a disponibilidade, toda a atenção de vocês também. Agora nós teremos aí a reta final também com Marilda, fazendo todo esse processo de troca. Aproveitem ao máximo, vocês têm 1 hora aí de ouro, né? Eu digo que é 1 hora de ouro, porque conversar com a Marilda, trocar experiência com ela, colher aí dessa fonte de conhecimento, de expertise aí, é muito bacana. Então aproveitem, troquem, aproveitem esse momento da mentoria para realmente explorar cada segundo, tragam as dúvidas de vocês, apresentem, exponham cada vez mais o projeto, o que vocês precisam melhorar, o que dá para melhorar, o que vocês pensam que dá para ajustar, às vezes corrigir rota. Aproveitem esse momento, porque esse momento é muito rico para isso, tá? Então, só agradeço também a disponibilidade de todos e todas, agradeço também a equipe da Humana, a equipe da FAUME também. Sei que eles não estão aqui presentes hoje, mas sempre tem muita gente envolvida, assim como a Silvia falou, nos bastidores aí tem muita gente fazendo todo o processo. E sempre que tiverem apontamentos também, tragam para a gente fica muito feliz de melhorar os processos junto com vocês, escutando de vocês. Assim como a Silvia trouxe, temos previsto algumas visitas em loco, então mais para frente a gente fala um pouco mais, a gente quer conhecer um pouquinho mais o trabalho de vocês, e vamos mais para frente comunicando como que vai ser esse processo. Tá? Então, dia 12 eu espero vocês para a gente falar mais de prestação de contas, essa parte que parece ser um pouco mais chata, mais difícil, mas se vocês já fizeram toda essa lição de casa aí, acompanhando com a Marilda e com a Silvia, vai ser tranquilo esse processo de fechamento com a gente, né? Prestação de contas já é todo esse monitoramento, esse gerenciamento que vocês fazem da execução do projeto, e tendo tudo organizado nesse formato, vocês vão ver que é um processo muito simples, né? Não vai ser aquela prestação de contas que a gente chega no final do projeto e fala, meu Deus, quanta coisa! Não, vocês já conseguiram fazer isso no decorrer. Então, aguardo vocês no dia 12 e agradeço toda aí a disponibilidade de vocês, todo o desempenho, e qualquer dúvida que vocês tiverem, estamos aí à disposição.
temos o WhatsApp, temos também aí os nossos e-mails, fiquem à vontade para nos contatar. E Marilda, se quiser dar uma palavrinha também. Não, eu ainda tenho os próximos 15 dias com eles, então vai ser ótimo. Tem sido muito bom. É só para lembrar que, caso o pessoal consiga revisitar a planilha, o cronograma e o orçamento, é legal dar uma olhadinha lá, porque quando for para a mentoria, né, já está mais aquecido. É isso. Perfeito, gente. Então, se vocês puderem abrir as câmeras para a gente fazer aquele registro final do nosso encontro, só para a gente deixar na lembrança. Se vocês quiserem, inclusive, colocar nos documentos de vocês essa participação, que é muito importante. Isso aqui é um processo aí também do desenvolvimento e fortalecimento institucional de vocês, então já fica um registro a mais aí também para vocês. Bom, nossa turma é pequena hoje, mas vocês... A Jéssica já abriu também, então já está todo mundo com câmera aberta. Vou tirar aqui nosso registro e aí eu mando lá no nosso grupo do WhatsApp. 1, 2, 3 e... Pronto, deu certo. E agorinha vocês já recebem lá no grupo do WhatsApp. Em relação aos materiais, em breve também a gente encaminha por e-mail e disponibiliza também os links lá no grupo de WhatsApp para vocês terem todos os acessos e, passando alguma informação que vocês tenham dúvida, pode nos acionar, tá bom? A avaliação foi mandada no grupo da linha 4? A gente colocou aqui no chat. Tem como mandar no WhatsApp? Eu já respondi, Tereza. Mas você tem que responder e eu também. A Marilda te manda no particular, tá bom? Manda aqui, Marilda, que eu não respondi porque eu não consegui movimentar aqui. Tá bom, ela já te manda. Maravilha, gente. Obrigadão, viu? Obrigada, Beijo, gente. bom Até mês para mais. vocês, boas ações. Obrigada, tchau, tchau, gente.